Graça e paz a todos os alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos à nossa lição de número 4, 23 de janeiro de 2022. E o tema da nossa lição é hoje a estrutura da Bíblia. Nós já falamos sobre a autoridade da palavra, nós vimos estudando sobre a autoridade da palavra, a autoridade da Bíblia, a inspiração divina dessa palavra, dessa Bíblia, a inerrância da Bíblia, ela não falha. E agora nós chegamos à nossa lição de número 4, que vai falar sobre a estrutura, como é formado. Porque às vezes nós lemos e não paramos para observar como que está dividido, por que está dividido assim. E 40 autores em épocas diferentes escreveram essa palavra. Todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós já também aprendemos isso. Nosso textuário está aí, disse-lhes, em Lucas 24, versículo 44, está assim: e disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E nós precisamos entender que todo o plano da salvação já estava traçado desde o princípio. Antes do Gênesis já estava traçado todo o plano da salvação. E todo o Antigo Testamento vem dando testemunho desta profecia, de como seria. Então Jesus disse, olha, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E é na Taná. No hebraico está escrito na Taná, a divisão dos livros contidos ali dentro desse conjunto de livros. Verdade e prática diz assim, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. E aí nós temos 39 livros no Antigo Testamento e temos 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia hebraica contém 24 livros e ele só tem o Antigo Testamento. Irmã Osana, mas eles têm 24 livros e falta conteúdo da nossa? Não. A divisão deles é feita de maneira diferente da nossa, mas contém a mesma palavra. Só que na nossa tem 39 livros e na deles tem 24. Na Bíblia hebraica são 24 livros. O nosso texto base, nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 24, 44 e 49. Disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus se despedindo dos discípulos e dando uma ordenança para que o povo aguardasse o revestimento do poder. Nossa introdução diz assim, conhecer a estrutura bíblica é importante para manejá-la bem. Memorizar a escritura é amá-la, e amá-la não são opções excludentes. Uma coisa não tira a importância da outra, conhecer e amar. Muito pelo contrário, os antigos decoravam as escrituras porque amavam. Inclusive, olha só, a etimologia da palavra decorar tem como fonte a palavra coração. Por isso a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. Tem gente que lê tudo que você pode imaginar a respeito da Bíblia. Todos os artigos que saem falando sobre a Bíblia, a pessoa vai lá e lê. Todo comentário que tem a respeito da Bíblia, a pessoa vai lá e assiste, mas não lê a palavra. Então eu não posso conhecer uma matéria, ler tudo a respeito, por exemplo, da água, sem nunca ter experimentado o que é o gosto da água, o que é beber uma água. Não tem como. Então, se eu conheço a palavra, eu digo, mas eu sou estudiosa, porque eu leio muita coisa a respeito da Bíblia. Sim, mas você já leu a Bíblia? Porque o principal que nós temos que pensar é que nós precisamos ler a Bíblia, conhecer
a palavra. Uma coisa a respeito de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, abra comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é rapidinho, leia comigo, por favor. Olha o que Paulo orienta aos obreiros, a todo aquele que lê a palavra, que busca conhecimento. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu preciso conhecer essa palavra para manejá-la bem. Um pedreiro, um mestre de obra, alguém que levanta uma construção, não adianta ele ler como que foi um tijolo em cima do outro. Ele precisa ter a prática, ele precisa vivenciar a experiência de ir levantando paredes para ele poder ir acertando, para ele conhecer aquilo que ele está fazendo. Então, para nós dizermos, olha, eu prego a palavra, eu conheço a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso conhecer essa palavra. A nossa introdução diz assim: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, é o espaço de tempo em que a Bíblia foi escrita, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Já disse para vocês que nós, os gentios, temos o Novo Testamento, porque nós cremos na vinda de Jesus, no nascimento de Jesus, na sua morte expiatória por nossos pecados, e tudo aquilo que está no Novo Testamento está dentro do nosso contexto, daquilo que veio a salvação para nós, do meio da salvação. O povo judeu, eles só têm a Bíblia hebraica, os 24 livros, a Taná, dividido em partes, mas eles só têm o Antigo Testamento, tá? Por isso que nós temos o Novo e o Antigo. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, canonicidade e a particularidade dos testamentos. O primeiro tópico diz como a Bíblia está organizada. E é importante o tempo que nós temos tirado para ler a Bíblia, irmãos. Eu vou falar com você sobre a organização, mas se você não tirar tempo para ler, é só uma informação. E informação você vê no outdoor, né? Nós precisamos conhecer. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. E o termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. Já a junção dos vários livros, dando-se o termo biblos ou Bíblia, já vai trazer para você a instrução de que aquilo ali é sagrado. Aquilo é separado. Aqueles livros ali não são livros quaisquer. São livros que têm toda uma reverência. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livro. E por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia, ou os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Por isso a coleção de livros sagrados na forma de um único livro. A Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, é essa forma mais usada que nós vamos ver, principalmente no Novo Testamento, dizendo Sagradas Escrituras, Santas Escrituras. O cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico canê, com sentido de vara de medir. Esse é o significado de cânon. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Então, nós temos vara de medir e régua para a mesma palavra. Só que uma é expressão em hebraico e a outra em grego. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. É uma régua de medir. É uma vara de medir, é onde eu passo com passo para poder averiguar se tudo que está ali, se aquela escrita ali, ela tem fundamento, se ela tem mesmo todo esse contexto do sagrado.
Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Nós já falamos também sobre os livros apócrifos que estão contidos na Bíblia Romana e que para nós, pentecostais, não está dentro desse cânon sagrado, que não legitima. Esses livros não são legítimos para nós. Não tem essa inspiração do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. E nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 22, só para você gravar em sua mente a importância de não ficar fazendo mudança no texto de acordo com a sua conveniência. Nós precisamos entender que essa palavra, nada pode ser alterado dela. Apocalipse 22, versículo 18 e 19 diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então nós precisamos ter consciência de que não podemos fazer nenhuma alteração. Nós temos o hábito de, às vezes, o texto está dizendo literalmente algo e nós, porque nós precisamos da nossa interpretação para agradar A ou B ou nos agradarmos, nós mudamos o texto e colocamos ele a nosso bel prazer. Nós temos que tomar cuidado com isso. A palavra ela é sagrada e ela não tem alteração. Tanto que depois que fechou-se o Apocalipse, não vem Apocalipse 2, não veio Romanos, segundo Romanos. Por quê? Foram inspirados, foram escritos e fechou-se ali. Não tem mais ninguém escrevendo Bíblia por aí, ou acréscimos dessa Bíblia. Terceiro tópico, subtópico, os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamento, que é a tradução da palavra grega diantike e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto. Todos esses termos eles vão significar a aliança significa o pacto e o pacto significa concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, lá no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Jesus reconhecia o Antigo Testamento, Osana? Sim. Quando Jesus entra no templo com 12 anos e senta com os doutores da lei, eles estão lendo o livro de Isaías. Então, Jesus, ele reconhecia, sim, todos os livros do Antigo Testamento, porque, volto a repetir, os livros do Antigo Testamento, o próprio Jesus em Lucas 24 diz que todos eles falavam e anunciavam da sua vinda. Continuando aqui, temos também a lei, os profetas e os salmos. Em Lucas 24, 44, Jesus cita a importância deste Antigo Testamento. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Então, a Bíblia divide-se em dois testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamento. E essas escrituras, elas vão testificar, porque foram inspiradas pelo Espírito Santo igualmente. Então elas vão testificar daquilo que Deus nos deixou como manual, como nós deveríamos seguir. Nosso segundo tópico, o Antigo Testamento. Já que nós estamos dividindo a Bíblia em Antigo e Novo, vamos ver a especificidade de cada um deles. O Antigo Testamento. Quais são os livros do Antigo Testamento? Esse é o nosso primeiro subtópico. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Nós temos o Pentateuco, não é? Que é constituído, que é a lei, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Você vai conhecer o princípio. Deus inspirou homens em fases diferentes para escrever sobre toda a Bíblia.
Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. E aí nós temos de Gênesis até Deuteronômio. Depois nós temos históricos, são os livros históricos que contam a história de Israel, formados por 12 livros que vai de Josué até Esther. E aí passa pelo caminho dos reis, passa pelos sacerdotes primeiro, depois a instituição dos reis, que Saul é o primeiro rei. De Saul vai até Salomão, o terceiro rei de Israel, o povo unificado. Depois disso, Deus rasga o concerto que havia com o povo, separa as nações, e aí vai ter um rei para o sul, um rei para o norte. Depois o povo é levado do cativeiro para a Babilônia e fica 70 anos lá, e isso tudo vai até o livro de Esther. Esses são os livros históricos. Nós temos depois os poéticos, compostos de 5 livros, de Jó, Cantares de Salomão, e os proféticos, que se dividem também em maiores, 5 livros, que são de Isaías a Daniel, e menores, que são 12 livros de Osés a Malaquias. Então essa divisão, ela é utilizada pelos judeus em tripartida. Eles dividem em lei, salmos, ou os escritos, e profetas. Assim que os hebreus, os judeus separam, dividem a Taná. Sendo que quando a gente fala de Torá, irmãs, quando você escutar a expressão Torá para a Bíblia, não é toda a Bíblia. Torá são apenas os 5 livros da lei, ok? Depois que vem aí, eles têm a separação. Mas os 5 livros da lei, os primeiros, são chamados de Torá. Depois nós vamos ter os profetas, os salmos ou escritos. E é como Jesus diz no versículo 44, ele faz a separação. Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. Onde que nós vamos basear se esse livro, essa escritura é sagrada ou não? Primeiro, a inspiração divina. Essa inspiração divina é que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. E aí nós temos várias referências aqui de Neemias, Zacarias, 2 Pedro 1:21. Segundo, reconhecimento do povo de Deus. É importantíssimo. Primeiro eu tenho a inspiração divina. Depois eu tenho o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. O povo que estava lá atrás, quando leu essas sagradas escrituras, esses escritos que foram surgindo ao longo dos séculos, eles tinham confiança e tinha credibilidade essa escrita? Isso também vai atestar a canonicidade desse texto. E terceira, a preservação pelo povo de Deus. Ninguém pegou aquele escrito que era feito em papiro, que era feito num material muito diferente, e jogou aquilo fora. Ah, isso aqui é papel velho, isso aqui é uma escrita antiga. Não. Foi se preservando, nós já falamos sobre isso na escola dominical, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus, e não era simplesmente guardar uma escrita. O povo guardava aquilo com temor, por saber que ali estava contido algo da parte de Deus. Então, por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus. Como inspirados e autorizados por Deus, eles também são dotados de veracidade e de autoridade. Esse era o entendimento do povo. E nós vamos então para o nosso terceiro subtópico, que diga particularidade do Antigo Testamento, alguns detalhes que tem no Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. Qual a língua do Antigo Testamento? Na sua totalidade, quase toda. Ele foi escrito em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Era a língua referência para o povo de Israel. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma linguagem muito mais antiga. Quando esse texto fala de dialetos, que acabou levando para a língua árabe, esse aramaico, essa linguagem cultural, nós vamos, como nós pegamos vários autores em tempos diferentes para essa escrita, nós podemos entender como nós moramos aqui no centro-oeste do Brasil, em Brasília.
Quando você ouve várias pessoas falando aqui, nós temos pessoas de várias partes do país. E nós vamos criando nossa linguagem própria. Tem coisas que você ouve aqui em Brasília que você não vai ouvir em outro lugar do Brasil que você for. Então nós vamos construindo uma estrutura cultural e como se fala, que alguém, se pegar um texto escrito, redigido por alguém daqui, de repente não vai entender alguns termos. Então é isso que acontecia. Esse aramaico, como muitos 40 autores escreveram a Bíblia, alguns não tinham uma formação culta, tem profeta que era boiadeiro, e ele foi escrevendo na linguagem dele. Deus respeitou a individualidade de cada um ao escrever, ele inspirou, mas ele respeitou. Então nós vamos ter também essa língua que é mais como um dialeto local. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido do cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos. E por volta de 1445, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então, não já veio nessa forma que nós temos hoje. Ao longo do tempo, foram mudando, colocando uma ordem para que houvesse um entendimento melhor. Primeiro separamos em capítulos, depois nós separamos capítulos e versículos, e aí chegou a Bíblia como nós temos hoje. Nós já falamos a respeito de não haver uma mudança, não haver uma continuidade nos escritos. Deus inspirou até ali, escreveu até ali. Foi o que Malaquias fez. Malaquias foi o último escritor do Antigo Testamento e parou ali. Depois nós vamos ter 400 anos de silêncio, chamado de período intertestamental. E aí, é muito interessante isso, esse período intertestamentário, porque há um espaço de tempo, e eu lembro até que eu tinha uma Bíblia, que ela tinha 4 páginas em branco assim que terminava Malaquias. E aí um dia, eu não sei se é verdade, quem foi que deu essa instrução, para quem me ensinou, e eu perguntei por que toda a Bíblia tem 4 páginas em branco logo depois de Malaquias, antes de chegar no Mateus e tal. Aí a pessoa disse assim, olha, essas 4 páginas em branco significam os 400 anos que Deus ficou em silêncio e não falou mais nada com o povo, nada mais foi escrito, até Jesus vir. Então essas 4 páginas brancas no meio do seu Bíblia é isso. Hoje não tem isso. Hoje você sai do Malaquias, pula uma página e já cai no Mateus. Mas para você é até uma questão física, porque aquilo que nós vimos, nós gravamos melhor. Então, 400 anos no espaço entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado de intertestamentário. Ok? Então, fechando nosso subtópico, nosso tópico 2, os livros inspirados que integram o cano do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. Essa é a divisão do Antigo Testamento. Vamos então para o nosso terceiro e último tópico, o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Então, até Jesus morrer e ressuscitar, não havia uma referência, não havia um trabalho feito para que houvesse veracidade disso, reconhecimento disso. Quando Jesus morre e é ressurreto, a igreja começa a tomar consciência desses escritos e a crer na veracidade dessa palavra, mesmo porque muitos daqueles que estavam escrevendo tinham vivido, não é? Lucas, por exemplo, Lucas não era discípulo, Lucas não andou com Jesus, mas ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque num período pós-ressurreição de Jesus, ele já estava ali escrevendo, ouvindo da boca de todos, entrevistando a todos e contando exatamente o que foi que aconteceu. E Lucas dos Evangelhos é o mais criterioso, cheio de detalhes, rico em detalhes. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Quais são?
Nós temos o grupo dos evangelhos, né, que são 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o histórico formado pelo livro de Atos dos Apóstolos, porque ele vai trazer para nós o conhecimento de o que foram os primeiros tempos da igreja primitiva. Jesus foi assunto ao céu, e depois, como é que esse povo viveu? Como que a gente vai saber o que aconteceu? Aí veio Lucas contando toda essa história de como foi que a igreja progrediu, cresceu, expandiu e anunciou o reino após a vinda de Jesus ter sido levado ao céu. Epístolas. Como são essas epístolas? Que se subdividem em epístolas paulinas, com 13 cartas, que vão de Romanos a Filemon, as epístolas gerais, com 8 cartas, que Hebreus a Judas, e Revelação, constituída pelo livro do Apocalipse, totalizando então 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Estes são inspirados pelo Espírito Santo. Lembrando que dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 13 deles são cartas de Paulo. Cartas à igreja, carta aos pastores, e depois nós temos 8 livros de cartas gerais, que aí nós vamos ter outras 2 cartas de Pedro, nós vamos ter Hebreus, que nós não sabemos quem foi que escreveu, e não cabe aqui ficar falando sobre, foi fulano que escreveu, foi Lucas que escreveu, não, foi essa carta, não. Hebreus nós não sabemos quem foi que escreveu, a realidade é essa. Segundo subtópico, a canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo. A dinâmica, a didática é a mesma para reconhecimento da canonicidade desses livros. A inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros é a mesma prática, é a mesma didática. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Nós vamos ter 1 Tessalonicenses 2,13, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21, que inclusive é um dos textos que nós estamos usando muito nesse trimestre. E eu quero ler com vocês, então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha o que Pedro escreveu. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. Chegava uma conversa daqui, um texto dali, a igreja automaticamente já repudiava o texto, já dizia: isso não veio de Deus, isso não aconteceu no ministério de Jesus, Paulo não escreveu isso, então nós já vamos limar isso aqui. Mediante tais fatos, atesta-se que, desde o começo, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja primitiva, aquela igreja que surgiu logo após a subida de Jesus, era uma igreja que também tinha conhecimento da Taná, do Antigo Testamento. Já sabia como preservar, já sabia a veracidade daquilo, e o mesmo sentimento impulsionou eles a já gerir esses novos escritos. Nós vamos guardar aqui assim, porque isso aqui é verdade. Então nós vamos preservar essa palavra nós vamos reconhecer ela como verdade, porque ela é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Terceiro e último subtópico, particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, do Antigo Testamento hebraico e aramaico. Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que significa a linguagem popular. Não é aquele grego erudito, é uma linguagem que todo mundo conhecia, fácil interpretação. Então, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Afinal de contas, o povo já vinha de um domínio, não é? Roma era o domínio na época, a língua falada era o grego, então, quanto mais fácil fosse esse entendimento, melhor seria e maior seria a propagação do evangelho. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico, e dentre elas citamos Talita Cumi,
Quando Jesus diz para a menina, levanta-te, Marcos 5,41, Abba, Pai, 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 meu Pai. Quando Jesus diz, Abba, Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? São termos do grego, mas também usado pelo aramaico. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. E o último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então, quando vieram fazer uma divisão, o Antigo Testamento tem capítulos e versículos. Sim, vamos fazer o Novo Testamento também em capítulos e versículos, que vai ficar mais fácil para o entendimento. Concluindo, então, o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento, e os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desse critério revela que escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. 40 autores diferentes, todos eles, nós vamos ver interligados. Quando você começa a ler um texto lá do Gênesis, você vai em Ezequiel, você vai ver a referência daquele texto ali. Quando nós estudamos a genealogia, nós pensamos, gente, a genealogia é um negócio tão difícil. É tanto nome que quem gerou quem gerou quem. Mas quando você vê o pregador falando assim, e fulano, ele nasceu daquela mulher tal. Aí você fala, mas o texto não está dizendo isso, gente. Onde que ele arrumou? Como é que ele sabe que fulano é filho do fulano? Porque ele está lá na genealogia, a Bíblia se completa. A Bíblia, toda ela está interligada. Então nós lemos a palavra, conhecemos a palavra, preservamos essa palavra, reconhecemos que ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que venha nos ensinar, que venha nos orientar e que nós possamos, ó Deus, ter em nosso coração ardendo a chama do conhecimento pela tua palavra. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.